E novas promessas começam a surgir na Conferência do Clima, organizada pela ONU em Glasgow, na Escócia. O primeiro acordo deve ser assinado hoje por mais de 100 países. Eles se comprometem a conter o desmatamento até o final da década. A enviada especial Cecília Malan acompanha o encontro e traz para a gente o que ficou decidido. Bom dia, Cecília. Bom dia, Kovalik. Bom dia a todos. Esse acordo já está sendo considerado o maior passo em direção à proteção das florestas em uma geração. Essas catedrais da natureza são os pulmões do nosso planeta, disse o primeiro-ministro britânico, anfitrião aqui da COP26. A promessa histórica será assumida por países que representam mais de 85% das florestas do mundo, do norte do Canadá e da Rússia até as florestas tropicais do Brasil, da Indonésia e da República Democrática do Congo. A meta é deter e reverter o desmatamento até 2030. 19 bilhões de dólares, mais de 100 bilhões de reais serão comprometidos em fundos públicos e privados. A ideia é que esse dinheiro vá para os países em desenvolvimento, para que eles possam restaurar o solo, combater os incêndios florestais e apoiar, claro, as comunidades indígenas guardiães da terra. Mas muitos especialistas dizem que não dá para cumprir a meta se os países mais ricos, os maiores consumidores de commodities agrícolas e matérias-primas para a indústria, não se comprometerem com uma mudança no consumo, porque não se trata apenas de parar de derrubar árvores, tem que conter os motivos do desmatamento. Para dar uma dimensão rápida do problema, uma área de floresta do tamanho de 27 campos de futebol é perdida a cada minuto. E quase um quarto das emissões globais vem de atividades de uso da terra, como extração de madeira, desmatamento e agricultura. As florestas do mundo simplesmente precisam fazer parte da solução climática e o que está sendo fechado hoje, aqui em Glasgow, na Escócia, é um passo nessa direção. Ontem ouvimos muitos discursos dos líderes mundiais. Ouvimos palavras fortes, cobranças e até mesmo reconhecimentos de erros passados, mas houve também discursos e declarações decepcionantes. O primeiro-ministro indiano, por exemplo, anunciou metas fracas e apresentou o prazo de 2070 para atingir a neutralidade de emissões, 10 anos depois da China, 20 anos depois dos Estados Unidos e da União Europeia. A rainha Elizabeth II, que teve que cancelar a participação dela aqui na COP por orientações médicas, deu um puxão de orelha nos líderes que não se erguem acima da política mesquinha. Palavras dela. Elizabeth II disse ainda: muitos são aqueles que esperam que a herança desta cúpula do clima, inscrita nos livros de história que ainda não foram impressos, descreva que houve dirigentes que não deixaram a oportunidade passar e responderam ao chamado das futuras gerações, e os jovens realmente assumiram um protagonismo na questão ambiental, nos debates do clima, abriram um diálogo com as lideranças e cobram com coragem ações concretas, ambiciosas e urgentes. A Nathalie Reinoso conversou com 3 ativistas brasileiros que estão aqui na COP. Oi, boa tarde, meu nome é Eduarda. A Voz de Menina chama a atenção para o maior desafio do século: salvar o planeta das mudanças climáticas provocadas pelo homem. São nossos compromissos cuidar do meio ambiente com o apoio de todos e também das autoridades. Hoje a Eduarda estuda energias renováveis na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Ela participou do encontro de jovens ativistas em preparação para a COP26, que aconteceu na Itália no fim de setembro. A juventude de quase 190 países criou um documento com as prioridades para lidar com as alterações do clima e entregou em mãos para ministros e líderes mundiais. Um dos principais temas que a gente trouxe realmente foi a questão de educação ambiental e educação climática. A gente não está pedindo uma matéria sobre mudança climática, a gente está pedindo que nos currículos, quando a gente fala de química, de física, até de literatura, de português, dá para a gente incluir a questão climática, porque é hoje o maior problema que a gente tem no mundo. Nesse mesmo evento, a ativista Greta Thunberg, que virou um ícone do movimento pelo clima, criticou anos de promessas vazias e muito blá blá blá. Net zero by 2050, blah, 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 net zero, blah, 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 climate neutral.
blá, blá, blá. O Eric também representou o nosso país. Para nós, povos indígenas, ser ativista, né, é nascer lutando por aquilo que é direito, que é o nosso território, que é a nossa subsistência. Para completar o time brasileiro, tinha a Paloma, que está nessa luta há mais de 6 anos. Ela faz parte de um grupo que aconselha o secretário-geral da ONU. 7 jovens, cada um representando uma região do mundo, se encontram com Antônio Guterres e pensam medidas para enfrentar a emergência climática. Há de se notar que, por exemplo, desde 2019, a juventude vem ganhando uma visibilidade que antes não tinha. O consenso é que os políticos precisam acelerar o passo. O clima do planeta está mudando mais rapidamente do que nunca e o principal motivo é a ação humana. Os jovens entenderam que não dá mais para esperar. Essa geração e as futuras são as que mais vão sofrer com os efeitos do aquecimento global. E eu perguntei para o trio brasileiro quais são as principais demandas. Obrigar o governo a cumprir, no mínimo, né, aquilo que está prometido. Né? Porque a gente não pode pensar em novas propostas, sendo que nem o básico daquilo que foi tratado, eles não estão conseguindo cumprir. Né? É importante falar, mas é importante falar e fazer. É claro que eles gostariam de ter mais tempo para resolver essa crise. Mas pelo menos ainda há tempo. E o que está em jogo é o futuro desses jovens. Eu realmente acredito que se a gente se comprometer em cooperação, unidos, juntos, talvez a gente traga de fato essa mudança que a gente tanto espera. A gente precisa repensar o nosso papel, né? A importância das nossas atitudes e, na hora de votar, pensar quem é que vai fazer por nós na área ambiental. E Kovalik, voltando a citar a Rainha Elizabeth II, que falou justamente sobre as gerações futuras, ninguém vive para sempre. E essa luta climática não é para nós mesmos, e sim para nossos filhos e os filhos de nossos filhos. Muito bem lembrado, Cecília, muito bem lembrado. Obrigado, até mais. Bom trabalho para você.